A marca que não sai. Ninguém nasce violento. Mas, em algum momento da história, alguém ensinou que a violência era aceitável. Tudo começou com um irmão. Um campo aberto. E uma decisão que mudou o destino da humanidade para sempre. Caim matou Abel. E quase todo mundo acredita que a história termina ali. Mas e se eu te disser que o pior não foi o assassinato? E se o verdadeiro terror começou depois? Quando os filhos cresceram? Quando os netos aprenderam? Quando o erro deixou de ser exceção e virou cultura? A Bíblia não diz que os descendentes de Caim se arrependeram. Ela mostra algo muito mais perturbador. Eles evoluíram. Construíram cidades. Criaram instrumentos. Desenvolveram linguagem. Mas levaram consigo uma marca invisível. Uma forma distorcida de enxergar a vida, o outro e a violência. Hoje, você vai descobrir o que aconteceu com essa linhagem. E, no final, vai perceber que essa história talvez não esteja tão distante assim. Porque a pergunta não é: o que aconteceu com os descendentes de Caim? O primeiro sangue nunca secou. O campo estava silencioso demais. Não havia trovões. Não havia sinais no céu. Nenhuma voz ecoou para impedir o que estava prestes a acontecer. Era apenas Caim. Abel. E o peso de algo que já vinha se formando há muito tempo. O erro de Caim não começou no momento em que a pedra foi erguida. Ele começou quando o coração foi alimentado por comparação. Quando a frustração foi guardada. Quando o ressentimento não foi confrontado. Deus havia alertado. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Cabe a ti dominá-lo. O aviso estava claro. O perigo era conhecido. Mas Caim escolheu não dominar. Quando o golpe foi desferido, algo invisível aconteceu junto com o visível. O sangue de Abel tocou a terra. E a terra aprendeu. A Bíblia diz que o sangue clamava. Não apenas por justiça. Mas como se a própria criação tivesse sido marcada por aquele ato. O primeiro assassinato não criou apenas uma morte. Criou um precedente. Quando Deus confronta Caim, a resposta não é arrependimento. É evasão. Onde está Abel, teu irmão? Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão. Essa frase ecoa até hoje. Ali nasce uma lógica perigosa. O problema não é meu. Eu não sou responsável. Cada um cuida de si. Deus sentencia Caim. A terra não lhe daria mais fruto. Ele seria errante, fugitivo. Mas então acontece algo que desconcerta gerações inteiras. Deus coloca uma marca em Caim. Não para glorificá-lo, mas para impedir que o ciclo de vingança se espalhasse naquele momento. Mesmo assim, Caim não volta atrás. Ele não retorna. Ele se afasta. A Bíblia diz que ele saiu da presença do Senhor. Esse detalhe muda tudo. Caim não apenas carrega uma marca no corpo. Ele carrega uma ruptura espiritual. E é fora da presença de Deus que a história toma um rumo ainda mais sombrio. Porque Caim não vive sozinho. Ele tem filhos. Eles crescem ouvindo uma versão editada da história. Não sabemos exatamente o que ele contou. Mas sabemos o que ele não ensinou: arrependimento. Os filhos de Caim aprendem que o pai matou. E continuou vivo. Construiu. Prosperou. Seguiu em frente. A lição silenciosa era clara. O erro não cobra um preço imediato. E quando o castigo parece distante, a consciência começa a relaxar. O primeiro sangue nunca secou. Ele apenas foi coberto. Até virar fundamento. E é assim que uma tragédia individual começa a se transformar em herança. A marca, castigo ou proteção? A marca de Caim é uma das passagens mais desconfortáveis de toda a Bíblia. Não porque seja misteriosa, mas porque parece injusta. Depois de matar o próprio irmão, de derramar o primeiro sangue humano sobre a terra, Caim não morre. Ele não é executado.
Não é atingido por um raio. Não desaparece da história. Pelo contrário, Deus o marca e declara que ninguém deveria matá-lo. Por séculos, essa cena gerou revolta silenciosa. Como assim, Deus protege um assassino? Que justiça é essa? Que mensagem isso passa? E talvez seja exatamente esse o ponto. A marca nunca foi um prêmio. Ela foi um limite. Naquele momento inicial da humanidade, a violência ainda não tinha freios. Se Caim fosse morto, o assassinato se tornaria a resposta automática ao assassinato. Um ciclo infinito começaria ali mesmo. A marca não impediu o mal. Ela apenas adiou a explosão. Mas existe algo ainda mais perigoso escondido nessa decisão. A forma como Caim e seus descendentes interpretaram a marca. Para Deus, ela era um aviso. Para Caim, aos poucos, ela se tornou um símbolo de sobrevivência. E para os filhos, uma prova de que era possível errar gravemente e seguir vivendo. Aqui nasce uma confusão fatal entre misericórdia e permissão. A marca não apagou a culpa. Ela apenas suspendeu a vingança imediata. Mas o coração humano tem um talento antigo: transformar paciência em licença. Caim passa a viver como alguém marcado, mas não quebrantado. A Bíblia não registra uma oração. Não registra um pedido de perdão. Não registra retorno. Ela registra uma saída. Caim retirou-se da presença do Senhor. Essa frase é curta, mas é devastadora. Porque sair da presença de Deus não é apenas mudar de lugar. É mudar de referência. Longe da presença, o certo e o errado começam a ser redefinidos. O erro passa a ser medido não pela consciência, mas pelas consequências. E se não há consequências imediatas? Então, aos olhos humanos, talvez não haja erro. É assim que a marca começa a ensinar algo perigoso aos descendentes. Eles crescem ouvindo histórias sobre um pai forte, resistente, sobrevivente. Um homem que enfrentou Deus e continuou vivo. A narrativa muda. O assassinato vira um detalhe incômodo. A marca vira destaque. E quando a memória coletiva escolhe o que enfatizar, ela molda o futuro. A marca, que deveria lembrar o limite, passa a ser interpretada como imunidade. Veja nosso pai. Veja nosso avô. Ele fez o pior, e ainda assim construiu. Pouco a pouco, o temor desaparece. Não o medo físico, mas o temor moral. E quando o temor morre, o mal não precisa mais se esconder. A partir desse ponto, algo sutil acontece. A consciência deixa de perguntar "isso é certo?" e passa a perguntar "isso funciona?" A marca não gerou arrependimento. Ela gerou adaptação. E é com essa adaptação que os descendentes de Caim vão dar o próximo passo. Eles não vão se isolar. Não vão viver como errantes. Eles vão construir. Fugindo de Deus, fundando cidades. Caim não se escondeu em cavernas. Não vagou sem rumo até desaparecer da história. Ele construiu. Esse detalhe muda completamente a forma como entendemos o mal. A Bíblia diz que, depois de sair da presença do Senhor, Caim teve um filho. E então fez algo que ninguém esperava de um homem condenado a ser errante. Ele edificou uma cidade. Não um abrigo improvisado. Não um acampamento temporário. Uma cidade. Com muros. Com estrutura. Com permanência. Caim dá à cidade o nome de seu filho, Enoque. Isso não é apenas afeto paterno. É simbolismo. Ao nomear a cidade com o nome do filho, Caim declara algo silencioso, porém profundo. Meu futuro não está atrás de mim. Está adiante. Ele não constrói olhando para o pecado cometido. Constrói olhando para a continuidade. A cidade nasce como resposta ao castigo. Deus havia dito que Caim seria fugitivo e errante. A cidade é a tentativa humana de contrariar isso. É como se Caim dissesse, sem palavras: se a terra não me dá fruto, eu crio meu próprio sistema.
Se a presença de Deus me confronta, eu organizo a vida sem ela. Aqui surge um padrão que se repetiria por toda a história humana. Quando o homem se afasta de Deus, ele não para. Ele compensa. E a compensação costuma vir em forma de progresso. A cidade de Caim representa o nascimento de uma civilização construída não sobre arrependimento, mas sobre adaptação. A violência não é tratada. Ela é empurrada para debaixo da estrutura. Os descendentes crescem dentro de muros. Com regras. Com rotinas. Com ordem aparente. Mas o fundamento emocional daquela cidade não é a reconciliação. É a negação. E aqui está um ponto que incomoda profundamente. O mal não impede desenvolvimento. A linhagem de Caim avança tecnologicamente. Eles criam instrumentos. Trabalham o metal. Desenvolvem música. Organizam o trabalho. A Bíblia registra isso sem elogios. E sem condenações explícitas. Porque o problema nunca foi a técnica. Foi o coração por trás dela. A cidade cresce sem altar. Sem arrependimento. Sem retorno. É possível construir muito. E ainda assim estar espiritualmente em fuga. Os filhos de Caim não viveram o assassinato de Abel. Eles herdaram apenas as consequências indiretas. Para eles, a história não começa com sangue. Começa com sobrevivência. O pai deles era um homem marcado. Mas funcional. Um homem que enfrentou Deus. E ainda assim prosperou. Esse detalhe molda uma geração inteira. Eles aprendem algo perigoso desde cedo. É possível viver bem sem lidar com a culpa. E quando isso vira normalidade, a consciência passa a ser moldada pela cultura, não pela verdade. A cidade se torna uma escola. Não apenas de ofícios, mas de valores. Ali, as crianças aprendem que conflitos se resolvem pela força. Que a autopreservação vem antes da responsabilidade. Que admitir erro é fraqueza. A ausência de Deus não cria causa imediato. Cria eficiência fria. É por isso que essa parte da história assusta tanto. Porque ela desmonta uma crença confortável. A de que o mal sempre se revela como destruição instantânea. Não. Às vezes, ele se revela como progresso acelerado. Sem alma. A cidade de Caim não cai do dia para a noite. Ela floresce. E quanto mais floresce, mais distante fica da ideia de arrependimento. O erro original começa a parecer irrelevante. Antigo. Superado. Isso foi coisa do passado. Outros tempos. Não dá para viver preso a isso. Essas frases não são modernas. Elas nascem ali. Quando a cidade cresce, a memória encurta. E quando a memória encurta, o erro se repete. Não por ignorância, mas por indiferença. Caim não quebra o ciclo. Ele o institucionaliza. A violência não é mais um ato isolado. Ela vira uma possibilidade latente, aceita, compreendida. E então surge a próxima geração. Homens que não apenas toleram o mal, mas aprendem a se orgulhar dele. É nesse ambiente que nasce alguém que não sente necessidade de esconder nada. Alguém que não apenas comete violência, mas canta sobre ela. O nome dele é Lameque. E no próximo capítulo, você vai entender por que quando o pecado deixa de causar vergonha, ele começa a exigir aplauso. Quando o erro vira herança. Nenhuma criança nasce sabendo odiar. Nenhuma criança nasce entendendo violência como solução. Ela aprende. E o lugar onde mais se aprende não é na rua. É em casa. Os descendentes de Caim cresceram sem ter vivido o crime original. Para eles, Abel era apenas um nome distante. Uma história antiga, contada sem detalhes, sem emoção, sem peso. O que eles conheciam era outra coisa. Um mundo que funcionava. Havia cidade. Havia trabalho. Havia progresso. Havia ordem. E isso é o que torna tudo mais perigoso. Porque quando o erro não destrói imediatamente,
Ele começa a parecer aceitável. A geração seguinte não herdou o assassinato. Herdou a interpretação do assassinato. Eles aprenderam que o pai deles errou. Mas sobreviveu. Construiu. Deixou legado. A narrativa não dizia: isso nunca deveria ter acontecido. Ela dizia, silenciosamente: isso aconteceu, e seguimos em frente. É assim que o erro começa a mudar de forma. Ele deixa de ser um peso individual e se transforma em tradição emocional. Ninguém acorda um dia e decide ensinar o mal. O que se ensina é a normalidade. Os filhos de Caim aprendem observando. Eles veem um pai que nunca volta atrás. Nunca pede perdão. Nunca demonstra arrependimento. Eles não veem lágrimas. Não veem luto verdadeiro. Não veem reconciliação com Deus. E quando os pais não elaboram seus erros, os filhos os interpretam como modelos. A herança não é genética. É cultural. O erro de Caim começa a ser transmitido não por palavras, mas por silêncio. Silêncio sobre Abel. Silêncio sobre culpa. Silêncio sobre Deus. E o silêncio ensina muito. Ele ensina que certos assuntos não devem ser tocados. Que certas dores devem ser enterradas. Que certas perguntas são inconvenientes. Assim, a violência deixa de ser uma tragédia e vira um antecedente incômodo. Algo que já passou. Mas nada que não foi tratado realmente passa. Ele apenas muda de endereço. A culpa não resolvida do pai vira frieza no filho. E a frieza do filho vira agressividade no neto. É assim que o erro cria raízes. A cidade de Caim se torna um ambiente onde emoções profundas são substituídas por eficiência. Onde o conflito não é conversado. É resolvido. Onde o outro não é visto como irmão, mas como obstáculo. A famosa pergunta de Caim: sou eu o guardador do meu irmão? Se transforma em filosofia coletiva. Cada um por si. Cada um por seu interesse. Cada um por sua sobrevivência. E quando essa lógica domina uma geração, a empatia começa a desaparecer. Os filhos crescem ouvindo histórias de força, de domínio, de imposição. Não se glorifica o assassinato diretamente, mas se glorifica o poder. E poder, sem consciência, sempre pede sangue. A violência começa pequena. Um conflito resolvido com intimidação. Uma ameaça aqui. Um castigo exagerado ali. Nada que choque. Nada que gere alarde. Mas tudo que prepara o terreno. O erro herdado não aparece como algo monstruoso. Ele aparece como algo funcional. Funciona para impor respeito. Funciona para manter ordem. Funciona para garantir território. E quando algo funciona, as pessoas param de questionar se é certo. A geração seguinte já não sente desconforto. Ela cresce imersa nisso. O que para o avô era exceção, para o pai virou recurso. Para o filho, vira identidade. É nesse ponto que o erro deixa de ser lembrado como erro. Ele se torna parte do jeito de ser. Na nossa família, sempre foi assim. No nosso povo, a gente resolve desse jeito. Aqui, quem pisa, aprende. Essas frases não nascem do nada. Elas são frutos de erros não interrompidos. Caim poderia ter sido um alerta, mas virou referência. E quando uma referência é distorcida, toda a linha que vem depois cresce torta. O mais assustador é que ninguém naquela cidade se via como mal. Eles se viam como práticos, realistas, fortes. O mal raramente se apresenta como vilania. Ele se apresenta como necessidade. E quando a violência é vista como necessidade, ela deixa de causar vergonha. É nesse ambiente que surge algo novo. Algo que marca uma virada definitiva. Um homem que não apenas aceita a herança, mas a leva a outro nível. Um homem que não se contenta em praticar a violência em silêncio.
Ele decide declará-la. O nome dele é Lameque. E com Lameque, algo muda para sempre. No próximo capítulo, você vai entender por que quando o pecado deixa de ser escondido, ele começa a se multiplicar. No próximo capítulo, você vai entender por que a primeira cidade da humanidade nasceu longe da presença de Deus. E o que isso revela sobre o tipo de mundo que estava começando a se formar. A normalização da violência. A violência não chegou gritando. Ela entrou em silêncio. Primeiro, foi exceção. Depois, solução alternativa. Por fim, rotina. Na cidade fundada por Caim, ninguém acordava pensando: hoje vou fazer o mal. As pessoas acordavam pensando em sobreviver, em proteger o que era seu, em garantir espaço, respeito, continuidade. E é exatamente assim que a violência se normaliza. Ela não nasce do ódio puro. Nasce do medo mal resolvido. O medo de perder. O medo de ser passado para trás. O medo de parecer fraco. A linhagem de Caim aprendeu cedo que força traz resultado. Que quem impõe limites com dureza raramente é desafiado. Que quem reage rápido não precisa se explicar. A violência começa a ser vista como ferramenta. Uma entre muitas. Mas eficiente. Quando surgem conflitos, e eles sempre surgem, o diálogo não é a primeira opção. É a última. Antes dele, vem a ameaça. O olhar duro. O gesto calculado. Nada disso parece errado dentro daquela cultura. Pelo contrário. Funciona. E quando algo funciona repetidamente, ele deixa de ser questionado. Os mais jovens crescem observando os mais velhos. Vendo quem é respeitado. Quem é temido. Quem manda. Eles aprendem rápido. Não aprendem pelos discursos, mas pelos resultados. Quem resolve com força próspera. Quem hesita perde espaço. E assim, pouco a pouco, a violência deixa de causar incômodo. Ela passa a ser compreendida. Depois, aceita. Depois, esperada. A normalização acontece quando algo grave deixa de provocar reação emocional. Quando ninguém se espanta. Quando ninguém pergunta. Quando ninguém sente vergonha. A violência vira pano de fundo. Não é mais o evento principal da história. É parte do cenário. E aqui está o ponto mais perigoso. Quando a violência se torna normal, ela começa a evoluir. O que antes resolvia, agora não é suficiente. A intimidação precisa ser maior. A resposta precisa ser mais dura. O limite precisa ser mais alto. Porque o ser humano se acostuma com tudo. O choque perde efeito. O medo precisa ser renovado. É nesse ambiente que surgem líderes não pelo caráter, mas pela capacidade de impor controle. Homens que não são admirados pela sabedoria, mas pela disposição de ir além. Além do que os outros fariam. Além do que os outros tolerariam. A cidade começa a respeitar quem não tem freio interno. Aqueles que hesitam são vistos como fracos. Aqueles que questionam são vistos como ameaça à ordem. E assim, a violência deixa de ser reação. E passa a ser linguagem. Uma forma de comunicação. Não atravesse. Não toque. Não desafie. Tudo isso é dito sem palavras. A cidade funciona. Mas funciona à base de medo controlado. E o medo é um péssimo educador. Ele até mantém a ordem por um tempo, mas corrói tudo por dentro. Os filhos crescem aprendendo que o mundo é hostil. Que o outro é sempre um possível inimigo. Que confiar é risco. A empatia começa a morrer cedo. E quando a empatia morre, o sofrimento do outro deixa de importar. Isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Uma briga aqui. Uma morte ali. Uma vingança justificada. Sempre há uma explicação plausível. Ele provocou. Ele mereceu. Foi legítima defesa.
A cidade se torna especialista em justificar o injustificável. E o mais assustador: ninguém se vê como vilão. Todos se veem como vítimas em potencial, que apenas se anteciparam. Esse é o estágio mais avançado da normalização do mal. Quando todos acreditam que estão apenas se protegendo. Mas a violência nunca se contenta em ser defesa. Ela sempre quer mais. Ela quer reconhecimento. E é nesse ponto que surge alguém diferente. Alguém que não apenas pratica violência, mas decide se orgulhar dela. Um homem que transforma o ato violento em discurso. Que não se esconde. Que não justifica. Que declara. O nome dele ecoa como um marco na linhagem de Caim. Lameque. Ele não pede desculpas. Ele faz poesia. E quando a violência vira música, o coração humano já cruzou uma linha perigosa demais para fingir que não percebeu. No próximo capítulo, você vai ouvir as palavras mais assustadoras já ditas por um descendente de Caim. Palavras que revelam o ponto exato onde o mal deixa de ser tolerado e passa a ser celebrado. Lameque, o homem que se orgulhava do mal. Até aqui, a violência era prática. Com Lameque, ela se torna discurso. Isso muda tudo. Lameque não é apresentado na Bíblia como um guerreiro lendário, nem como um rei, nem como um líder espiritual. Ele é apresentado como um homem comum, que decidiu falar. E às vezes, uma fala revela mais do que 1000 ações. Lameque vive gerações depois de Caim. O suficiente para que o assassinato original já não cause calafrios. O suficiente para que a marca tenha perdido seu significado espiritual. O suficiente para que a culpa tenha sido diluída pela rotina. Ele cresce em um mundo onde a violência já foi normalizada. Onde resolver conflitos com força não causa escândalo. Onde a autopreservação é virtude. Mas Lameque dá um passo além. Ele não apenas aceita essa cultura. Ele a amplifica. A Bíblia registra poucas palavras de Lameque, mas são suficientes para revelar um abismo inteiro. Ele diz às suas esposas: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque. Escutai minhas palavras. Matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Não há arrependimento nessas palavras. Não há explicação emocional. Não há culpa. Há declaração. Lameque não se defende. Ele se afirma. Ele não diz, fui obrigado. Ele diz, eu matei. E o tom não é de confissão. É de anúncio. Pior ainda. É de orgulho. Ele continua. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Essa frase é aterradora. Porque Lameque não está apenas falando de si. Ele está reinterpretando Deus. Ele pega a proteção dada a Caim, que tinha o objetivo de conter a violência, e a transforma em argumento para expandir a vingança. Caim matou um homem e foi protegido para evitar uma espiral de sangue. Lameque mata 2 e declara que merece vingança multiplicada. Aqui ocorre uma perversão completa do sentido original. O limite vira licença. A misericórdia vira justificativa. A paciência vira combustível para o ego. Lameque não teme consequências. Ele as desafia. E repare, ele não fala isso em segredo. Ele canta. Alguns estudiosos chamam isso de o Cântico de Lameque. Um poema curto. Uma música primitiva. Isso é crucial. Porque quando o mal vira canção, ele deixa de ser peso e vira identidade cultural. A música não é apenas entretenimento. Ela é ferramenta de transmissão. Ela ensina. Ela molda a memória. Ela atravessa gerações. Lameque transforma o assassinato em narrativa estética. Ele não quer esconder o que fez. Ele quer que saibam. Quer que suas esposas saibam. Quer que seus filhos saibam. Quer que a cidade saiba. Foi assim que resolvi. Foi assim que impus respeito. E faria de novo.
Isso não é apenas violência. É pedagogia do mal. Lameque ensina pelo exemplo. E pela exaltação. E note outro detalhe perturbador. Ele fala com suas esposas. Isso indica que a violência já faz parte do ambiente doméstico. Ela não está restrita à rua. Ela entra em casa. Ela é narrada à mesa. O lar, que deveria ser lugar de proteção, se torna palco de intimidação simbólica. As palavras de Lameque dizem mais do que ele matou. Elas dizem que ele espera admiração. Ele não teme julgamento. Ele espera reconhecimento. E isso só é possível porque a cultura ao redor permite. Ninguém o confronta. Ninguém o silencia. Ninguém o expulsa. O silêncio coletivo é a aprovação mais perigosa. Quando ninguém reage, o agressor entende que pode ir além. Lameque representa a fase em que o mal perde qualquer disfarce. Ele não precisa mais se justificar como defesa. Ele se assume como virtude. Força é virtude. Domínio é virtude. Vingança é virtude. Esse é o ponto de ruptura moral. Antes, a violência era a resposta. Agora, ela é postura. E quando vira postura, ela molda gerações inteiras. Os filhos de Lameque não crescem ouvindo histórias de arrependimento. Crescem ouvindo histórias de poder. Eles aprendem que o nome da família carrega respeito porque carrega medo. Que ninguém atravessa seus limites impunemente. Que reagir com excesso é sinal de força. E aqui a herança se torna ainda mais pesada. Porque não se trata mais apenas de repetir um erro antigo. Trata-se de superá-lo em crueldade. Lameque não quer ser como Caim. Ele quer ser maior. Mais temido. Mais vingativo. Mais implacável. O pecado agora não apenas se repete. Ele se aperfeiçoa. Esse é um dos momentos mais sombrios da narrativa bíblica primitiva. Porque mostra algo que se repete até hoje. O ser humano não se contenta em errar. Ele quer justificar, celebrar e escalar o erro. E quanto mais o erro é celebrado, menos espaço existe para arrependimento. Lameque não pede perdão. Ele pede eco. E a cidade ecoa. No próximo capítulo, vamos entender como essa lógica explode de vez. Quando a vingança deixa de ter medida. E se torna um princípio sem freio. 70 vezes 7, a escalada do mal. Quando Lameque pronunciou aquelas palavras, algo invisível se rompeu. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Essa frase não é exagero poético. É declaração de princípio. Até aquele momento, a violência ainda tinha limites implícitos. Havia excesso, havia injustiça. Mas ainda existia uma noção vaga de proporção. Com Lameque, essa noção morre. Ele não fala em justiça. Ele fala em multiplicação. Não é mais olho por olho. É olho por tudo. A vingança deixa de ser reação a um dano específico e se transforma em política pessoal. Lameque não espera ser atacado para reagir. Ele reage para garantir que ninguém ouse atacar. A violência deixa de ser consequência e passa a ser prevenção. E isso é um ponto sem retorno. Porque quando a violência vira prevenção, qualquer outro se torna ameaça potencial. Um olhar errado. Uma palavra atravessada. Um passo fora do lugar. Tudo pode justificar o excesso. A frase de 70 vezes 7 não fala de quantidade literal. Fala de mentalidade. Fala de ausência de freio. De exagero deliberado. De punição que ultrapassa qualquer noção de medida. Lameque está dizendo: não importa o tamanho da ofensa. A resposta será devastadora. Esse pensamento cria um mundo insuportável de se viver. Um mundo onde todos caminham tensos. Onde ninguém erra. Onde ninguém pede desculpas. Porque pedir desculpas não garante sobrevivência. A cidade agora não é apenas violenta. Ela é paranoica. E a paranoia é terreno fértil para o caos.
As pessoas começam a reagir antes de serem atacadas. A atacar para não parecer fracas. A exagerar para não serem desafiadas. A violência cresce não porque todos são maus, mas porque todos estão com medo. Esse é o efeito real da escalada do mal. Ele contamina até quem não quer participar. Ninguém quer ser o próximo Abel. Ninguém quer ser o próximo pisado. Então todos aprendem a endurecer. A compaixão vira risco. A mansidão vira vulnerabilidade. A paciência vira ameaça à própria sobrevivência. Lameque não criou apenas uma frase. Ele criou um clima moral. E esse clima se espalha rápido. Os filhos crescem ouvindo que a honra da família exige resposta desproporcional. Que qualquer afronta precisa ser esmagada. Que recuar é desonra. A violência deixa de ser escolha individual. Ela vira obrigação coletiva. Se você não reagir, você envergonha o nome. Esse tipo de lógica é devastador. Porque ela força pessoas comuns a cometerem atos extremos para não serem excluídas. A escalada não depende mais de vilões excepcionais. Ela depende de pessoas normais tentando se proteger. E quanto mais a violência cresce, mais ela exige demonstrações públicas. Não basta punir. É preciso mostrar. Mostrar força. Mostrar domínio. Mostrar que ninguém cruza a linha impunemente. A cultura de Lameque não tolera silêncio. Ela exige espetáculo. O mal deixa de ser escondido. Ele vira mensagem. E quando a violência vira mensagem, ela deixa marcas profundas na próxima geração. As crianças crescem ouvindo histórias de vingança exagerada. De respostas cruéis. De nomes respeitados porque eram temidos. Elas aprendem que o mundo não é lugar de irmãos. É campo de batalha. A pergunta de Caim: sou eu o guardador do meu irmão? Agora é respondida com desprezo. Cada um cuida do seu. Quem vacila, perde. Quem é fraco, some. A humanidade começa a se fragmentar. Não em povos ainda, mas em indivíduos isolados emocionalmente. Cada um por si. Todos armados. Todos desconfiados. Esse é o mundo que nasce da escalada do mal. E o mais perturbador: ninguém chama isso de mal. Chamam de prudência. Chamam de força. Chamam de sobrevivência. O mal se esconde atrás de palavras aceitáveis. A violência se veste de necessidade. A crueldade se veste de justiça. O excesso se veste de honra. E quando isso acontece, o coração humano perde a capacidade de frear a si mesmo. A Bíblia não registra mais diálogos de Deus com essa linhagem. Não há advertência. Não há correção direta. Há silêncio. E o silêncio de Deus, para um coração endurecido, é interpretado como aprovação. Se Deus não impede, então não se importa. Se nada acontece, então está tudo bem. Esse pensamento é um veneno lento. Porque o juízo não vem como raio imediato. Ele vem como consequência acumulada. A escalada do mal cria um mundo pesado demais para se sustentar. Relações frágeis. Confiança inexistente. Medo constante. A violência que deveria proteger começa a destruir por dentro. E agora surge a pergunta que ninguém na cidade quer fazer: que tipo de humanidade estamos nos tornando? Mas não há espaço para reflexão. A engrenagem já está girando rápido demais. O erro de Caim virou herança. A herança virou cultura. A cultura virou identidade. E a identidade agora exige sangue. No próximo capítulo, vamos entrar no lugar mais assustador de todos: o lar. Porque quando essa lógica entra na família, ela deixa de ser apenas social e passa a ser emocionalmente irreversível. Quando a família se torna escola do pecado, existe um lugar onde o ser humano aprende antes de escolher, antes de questionar, antes de formar consciência. Esse lugar é a família.
muito antes da cidade ensinar suas regras. É o lar que molda o coração. E quando a violência entra em casa, ela não entra como invasora. Ela entra como modelo. Na linhagem de Caim, o pecado já não era um acontecimento isolado. Era um ambiente. As crianças não aprendiam sobre o mal por explicação. Aprendiam por convivência. Elas viam como os adultos resolviam conflitos. Como reagiam à frustração. Como lidavam com desobediência, discordância, medo. E o aprendizado mais poderoso nunca foi verbal. Foi emocional. Os filhos de Lameque cresciam ouvindo histórias narradas com orgulho. Histórias de força. De vingança. De respostas exageradas. Não havia espaço para fragilidade. Não havia espaço para pedir perdão. Não havia espaço para admitir erro. Porque admitir erro, naquele ambiente, era sinal de fraqueza. E fraqueza não era tolerada. A família, que deveria ensinar limites, passa a ensinar excesso. A casa, que deveria ser abrigo, vira treinamento. Treinamento para sobreviver em um mundo hostil, que eles mesmos ajudaram a criar. As crianças aprendem cedo a endurecer o coração. Aprendem a engolir o choro. A esconder o medo. A reagir antes de sentir. O afeto não desaparece de uma vez. Ele é substituído. Substituído por controle. Por autoridade imposta. Por respeito baseado no temor. O pai não é exemplo de cuidado. É exemplo de poder. A mãe não é refúgio emocional. É mediadora do medo. Os irmãos não são companheiros. São rivais em potencial. A pergunta "quem é o guardador do meu irmão?" ganha uma resposta cruel dentro de casa. Ninguém. Cada um aprende a cuidar apenas de si. A defender seu espaço. A não demonstrar vulnerabilidade. O lar deixa de ser lugar de cura. E passa a ser o primeiro campo de batalha. E aqui está uma verdade dura. Quem aprende violência dentro de casa, não a vê como violência. Vê como normalidade. A punição exagerada é chamada de disciplina. A agressividade é chamada de firmeza. A frieza emocional é chamada de maturidade. As palavras mudam, mas o efeito permanece. A criança cresce sem saber nomear o que sente, mas aprende a reagir. Ela aprende que o mundo é perigoso, que confiar dói, que amar expõe. Então ela se fecha. E um coração fechado é terreno fértil para repetir tudo o que foi vivido. O erro herdado se fortalece aqui. Porque agora ele não é apenas cultural. É afetivo. Está ligado a memórias. A cheiros. A vozes. A tons de ameaça. A violência passa a ter rosto conhecido. E isso a torna ainda mais poderosa. Os filhos de Lameque não questionam o pai. Eles o temem. E o temor é confundido com respeito. Eles crescem querendo ser como ele. Não por admiração moral, mas por sobrevivência emocional. Se eu for como ele, não serei ferido. Se eu agir como ele, serei aceito. Se eu repetir, pertenço. E assim, a família se torna escola do pecado. Não porque alguém sentou para ensinar o mal, mas porque ninguém ensinou o bem. O silêncio sobre arrependimento é tão formador quanto um discurso. A ausência de pedido de perdão ensina que pedir perdão não é necessário. A ausência de reconciliação com Deus ensina que Deus é dispensável. A família passa a transmitir uma fé implícita. A fé na força. A fé no controle. A fé no medo como ferramenta. E essa fé molda gerações inteiras. A violência agora não precisa mais de justificativa externa. Ela nasce dentro. O filho aprende a reagir como o pai reagiria. A antecipar a agressão. A não hesitar. E quando esse filho se torna pai, ele ensina o mesmo. Não por maldade consciente, mas por fidelidade ao que conhece.
É assim que ciclos se perpetuam. Não porque ninguém percebe, mas porque quebrar o ciclo exige coragem emocional. Exige admitir que o que foi recebido estava errado. Exige olhar para trás e dizer: isso não deveria ter sido assim. E essa frase é insuportável para muitos. Porque ela confronta memórias. Confronta figuras de autoridade. Confronta a própria identidade. É mais fácil repetir do que questionar. A família de Caim se multiplica. A cidade cresce. Mas os lares estão cada vez mais endurecidos. A violência agora é ensinada antes da fala. Antes da escrita. Antes da consciência. Ela é absorvida pelo tom de voz. Pelo olhar. Pelo gesto. E quando a violência é aprendida assim, ela se torna invisível para quem a pratica. A geração seguinte não se vê como violenta. Ela se vê como preparada. Preparada para um mundo que exige dureza. Preparada para não ser ferida. Preparada para vencer. Mas um mundo formado apenas por pessoas preparadas é um mundo sem misericórdia. E um mundo sem misericórdia não consegue sustentar a vida por muito tempo. A Bíblia começa a mudar o tom a partir daqui. Ela passa a falar menos de indivíduos e mais de corrupção generalizada. Porque quando o erro se infiltra na família, ele deixa de ser exceção. Ele se torna estrutura. E agora, algo ainda mais perturbador acontece. Deus se cala. Não porque não vê, mas porque o coração humano já não escuta. No próximo capítulo, vamos enfrentar esse silêncio. O silêncio de Deus e a ilusão de impunidade. O silêncio de Deus sempre foi mais assustador do que sua voz. Quando Deus fala, ainda há confronto. Ainda há chance. Ainda há caminho de volta. Mas quando ele se cala, o ser humano tende a preencher o vazio com suas próprias conclusões. Na linhagem de Caim, o silêncio não foi percebido como alerta. Foi interpretado como permissão. Nenhum fogo caiu do céu. Nenhuma cidade foi destruída repentinamente. Nenhuma geração foi interrompida de imediato. A vida seguiu. E quando a vida segue normalmente após o erro, a consciência começa a se adaptar. Se fosse tão errado assim, algo já teria acontecido. Se Deus se importasse, teria impedido. Se há silêncio, é porque está tudo sob controle. Esses pensamentos não surgem de rebeldia aberta. Surgem de acomodação. O ser humano tem dificuldade em lidar com consequências atrasadas. Ele aprende rápido com dor imediata. Mas quando o castigo demora, ele começa a questionar se realmente existe. A linhagem de Caim próspera. Se multiplica. Avança tecnologicamente. A cidade cresce. A música evolui. O trabalho se organiza. Externamente, tudo parece progresso. Internamente, algo apodrece. Mas como não há intervenção visível, a ilusão de impunidade se instala. O silêncio de Deus passa a ser interpretado como distância emocional. Ele não se importa. Ele não interfere. Ele não vê. Essa é uma das mentiras mais antigas da humanidade. Deus não deixou de ver. O homem deixou de ouvir. O problema não é o silêncio divino. É a surdez humana. A consciência, quando ignorada repetidamente, não grita mais. Ela sussurra. E depois se cala. Os descendentes de Caim já não sentem peso moral. Eles sentem apenas cálculo. O que ganho? O que perco? O que funciona melhor? A ética é substituída pela eficiência. E eficiência sem ética é apenas violência bem organizada. O silêncio de Deus cria um teste invisível. Não para Deus saber quem o homem é, mas para o homem revelar quem se tornou. E o resultado começa a ficar claro. A violência se espalha além da família. Ela contamina relações. Contamina comércio. Contamina decisões. A confiança desaparece.
A palavra perde valor. A força decide. A sociedade começa a se tornar inviável. Mas ninguém chama isso de crise moral. Chamam de um mundo como ele é. O erro agora não é mais visto como exceção. É visto como regra. E quando o erro vira regra, qualquer tentativa de correção soa estranha. A mansidão passa a ser ridicularizada. A compaixão é vista como ingenuidade. O arrependimento é confundido com fraqueza. O silêncio de Deus, nesse contexto, não gera arrependimento. Gera arrogância. Se não há resposta, somos donos do nosso destino. Se ninguém nos para, seguimos. Se funciona, é porque está certo. Essa lógica se fortalece geração após geração. O tempo passa. As histórias de Abel se tornam mitos distantes. A culpa vira lenda. A marca vira curiosidade histórica. Ninguém mais fala sobre Deus com reverência. Fala-se dele com indiferença. Ou nem se fala. O silêncio divino é usado como desculpa para o barulho humano. Barulho de armas. Barulho de conflitos. Barulho de vidas sendo esmagadas. Mas há algo que o homem sempre esquece. O silêncio não é ausência. É espera. E a espera de Deus nunca é vazia. Ela é carregada de significado. Enquanto a humanidade se convence de que não haverá consequências, algo se acumula. Não no céu, mas na terra. A violência se acumula. A injustiça se acumula. O sangue se acumula. E a própria criação começa a sentir o peso. A Bíblia diz, mais adiante, que a terra estava corrompida, que a violência havia se espalhado por toda a parte. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Foi construído, tijolo por tijolo, geração por geração, silêncio por silêncio. O erro de Caim, não interrompido, criou uma humanidade incapaz de se frear. E aqui surge uma pergunta inevitável. Até quando? Até quando o silêncio? Até quando a espera? Até quando a ilusão de impunidade? A resposta começa a se desenhar não com palavras, mas com sinais. Mudanças no ambiente. Aumento da corrupção. Perda total de referência moral. A humanidade caminha para um ponto de ruptura. Não porque Deus perdeu a paciência, mas porque a vida se tornou insustentável daquele jeito. O juízo divino não surge como vingança. Surge como limite final. Mas antes disso, houve chances. Momentos em que o ciclo poderia ter sido quebrado. Pessoas que poderiam ter escolhido diferente. Famílias que poderiam ter dito basta. Indivíduos que poderiam ter interrompido a herança. A linha que poderia ter sido quebrada. A história da humanidade não é feita apenas de erros cometidos. Ela também é feita de erros que poderiam ter sido evitados. Entre Caim e o dilúvio, existiram incontáveis momentos silenciosos, em que o ciclo poderia ter sido interrompido. Mas quase ninguém percebeu. Por que quebrar um ciclo exige algo raro? Coragem para contrariar tudo o que parece normal. A linhagem de Caim não foi arrastada para o abismo sem escolha. Ela caminhou até lá, passo a passo, fazendo pequenas concessões diárias. E toda grande queda começa assim. Não com uma decisão extrema, mas com pequenas permissões. Alguém poderia ter questionado a narrativa. Alguém poderia ter perguntado sobre Abel. Alguém poderia ter ensinado aos filhos que aquilo não deveria ter acontecido. Mas ninguém fez. Por que questionar o passado? Ameaçava o presente. Reconhecer o erro original exigia admitir que toda a estrutura construída depois estava apoiada em um fundamento rachado. E poucas pessoas estão dispostas a fazer isso. É mais fácil dizer: já foi. Não tem como mudar. Vamos seguir. Só que seguir sem corrigir é apenas repetir com mais sofisticação. A cada geração, surgiam oportunidades.
Um pai poderia escolher não repetir o tom de ameaça. Uma mãe poderia escolher não normalizar a dureza. Um filho poderia escolher não reagir com excesso. Mas escolhas individuais raramente sobrevivem. Em ambientes que punem a diferença, quem tentava agir com misericórdia era visto como fraco. Quem questionava a violência era visto como ingênuo. A cultura esmagava qualquer tentativa de ruptura. E ainda assim, a linha poderia ter sido quebrada. Bastava alguém assumir o custo. O custo de ser excluído. O custo de ser ridicularizado. O custo de não pertencer. Mas pertencimento, naquele mundo, significava cumplicidade. A pergunta nunca foi: é possível quebrar o ciclo? A pergunta sempre foi: quanto custa quebrar o ciclo? E o preço parecia alto demais. Por que quebrar a herança exigia mais do que boas intenções? Exigia arrependimento verdadeiro. E arrependimento não é sentimento. É ruptura. É dizer: isso termina comigo. É reconhecer que o que foi recebido não era correto. Mesmo que tenha vindo de pessoas amadas. Mesmo que tenha vindo de figuras respeitadas. Isso exige maturidade emocional, que aquela sociedade já não possuía. A violência havia corroído não apenas os relacionamentos, mas a capacidade de reflexão. As pessoas reagiam. Não pensavam. Viviam no automático da cultura. E o automático sempre favorece a repetição. A linhagem de Caim não foi condenada por um ato isolado. Foi condenada por persistência no erro. Por ignorar cada oportunidade de mudança. Por tratar o mal como inevitável. Como parte da natureza humana. Como algo que sempre foi assim. Essa frase, sempre foi assim, é uma das mais perigosas que existem. Ela mata qualquer possibilidade de transformação. Porque se sempre foi assim, então não há responsabilidade individual. A culpa se dissolve no tempo. A escolha desaparece. Mas a Bíblia deixa claro: a responsabilidade sempre existiu. Cada geração escolheu continuar. E escolha repetida vira identidade. O mais trágico é que o juízo não veio de imediato. Veio quando a linha já estava profundamente enterrada. Quando o mal não era mais exceção. Quando a violência havia tomado conta de tudo. E então, surge um contraste silencioso na narrativa bíblica. Enquanto a linhagem de Caim se afunda, outra linha cresce paralelamente. Uma linha discreta. Pouco mencionada. Mas fundamental. A linhagem de Sete. Ela não é perfeita. Mas ela invoca o nome do Senhor. Isso mostra algo importante. Sempre houve alternativa. Sempre houve outro caminho. Mas a linhagem de Caim escolheu ignorá-lo. Preferiu o conforto da continuidade ao desconforto da mudança. E quando o mal se torna estrutural, o juízo deixa de ser apenas punição. Ele se torna interrupção. Interrupção de um caminho que não levaria à vida. O mundo se aproxima de um ponto crítico. A violência já não está restrita a uma família. Ela se espalhou por toda a terra. A corrupção é generalizada. A empatia quase inexistente. A humanidade se tornou irreconhecível. E então, algo inevitável se aproxima. Não como surpresa, mas como consequência. O fim da descendência de Caim. O fim raramente chega de forma abrupta para quem está dentro da história. Ele chega como continuação lógica. Para a linhagem de Caim, o juízo não foi um choque repentino. Foi o último capítulo de uma narrativa escrita ao longo de gerações. A Bíblia não descreve o momento exato em que os descendentes de Caim desaparecem. Ela não lista nomes finais. Não narra batalhas específicas. Não aponta um único dia. E isso é significativo. Porque o fim daquela linhagem não foi um evento isolado. Foi uma absorção. A violência que começou em um campo havia se espalhado por toda a terra. A cultura que nasceu em uma cidade havia se tornado padrão humano.
A linhagem de Caim não terminou porque foi exterminada separadamente. Ela terminou porque se diluiu na corrupção geral da humanidade. O erro deixou de ter sobrenome. Virou sistema. A Bíblia descreve esse momento com palavras duras. A maldade do homem se havia multiplicado na terra. E toda imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Essa frase não fala de atos isolados. Fala de mentalidade coletiva. O que começou como herança familiar terminou como identidade global. A violência já não era exceção. Era a regra. A injustiça já não chocava. Era a rotina. A vida humana havia perdido valor. Não porque Deus deixou de amar o homem, mas porque o homem deixou de reconhecer o outro como semelhante. A pergunta de Caim: sou eu o guardador do meu irmão? Finalmente foi respondida pela humanidade inteira. Não. Ninguém se via responsável por ninguém. O mundo se tornou um lugar insustentável. Não apenas moralmente, mas existencialmente. A violência consome tudo o que toca. Ela corrói confiança. Destrói vínculos. Impede o futuro. Uma sociedade baseada na força não consegue se sustentar por muito tempo. E Deus vê isso. A Bíblia diz algo profundamente doloroso. Então o Senhor se arrependeu de haver feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Essa não é uma frase sobre erro divino. É uma frase sobre luto. Deus não se arrepende como quem cometeu engano. Ele se entristece como quem perdeu algo precioso. O projeto havia sido distorcido. O ser humano, criado para refletir cuidado, havia se tornado espelho de violência. A linhagem de Caim não caiu sozinha. Ela puxou o mundo inteiro para baixo. Mas mesmo nesse cenário, algo resiste. Um homem. Noé. Noé não surge como herói épico. Ele surge como exceção moral. A Bíblia diz que ele era justo em sua geração. Isso não significa que era perfeito. Significa que ele não se adaptou. Enquanto o mundo seguia o fluxo da violência, Noé escolheu andar com Deus. Essa escolha simples, porém radical, o separa de toda a linhagem de Caim. Não por sangue, mas por postura. A linhagem de Caim chega ao fim não com uma execução direcionada, mas com uma limpeza global. O dilúvio não é apenas punição. É reinício. É a interrupção definitiva de uma cultura que se tornou incurável. Deus não destrói porque odeia. Ele interrompe porque continuar seria condenar tudo à morte. A água apaga cidades. Apaga nomes. Apaga estruturas. Mas não apaga a lição. A linhagem de Caim desaparece das páginas bíblicas. Não porque não deixou marcas, mas porque deixou marcas demais. Ela deixou um alerta eterno. O erro não tratado cresce. A violência tolerada se multiplica. A culpa herdada vira cultura. E quando isso acontece, o fim não é questão de se. É questão de quando. O dilúvio não é o castigo de um Deus impaciente. É o limite final de um mundo que já havia cruzado todos os outros limites. A descendência de Caim termina ali. Mas a pergunta que fica não é histórica. É existencial. Porque a marca que começou com Caim não foi apagada pela água. Ela apenas mudou de forma. E é isso que torna essa história tão perturbadora. A marca ainda existe? A água baixou. O silêncio voltou. E o mundo recomeçou. Mas a pergunta permanece atravessando os séculos. Como um sussurro que nunca se cala. A marca de Caim desapareceu. Ou apenas mudou de rosto. Porque o dilúvio limpou a terra. Mas não apagou a memória. Ele interrompeu uma cultura inteira. Mas não eliminou a possibilidade do erro. A história de Caim não termina com sua descendência. Ela continua como advertência. O primeiro assassinato não foi apenas um crime. Foi uma escolha. E escolhas humanas não morrem com quem as faz.
Elas sobrevivem na forma de padrões. A marca de Caim nunca foi apenas algo sobre a pele. Ela sempre foi algo sobre o coração. Sobre como o ser humano lida com frustração, com rejeição, com inveja, com culpa. Caim matou porque não suportou ser confrontado. Não suportou olhar para dentro. Não suportou admitir que precisava mudar. E esse impulso continua vivo. Toda vez que alguém escolhe ferir em vez de refletir, a marca reaparece. Toda vez que alguém justifica a violência como necessidade, ela reaparece. Toda vez que alguém transforma a culpa em orgulho, ela reaparece. A pergunta "sou eu o guardador do meu irmão?" nunca deixou de ser feita. Ela ecoa hoje em outras palavras. Isso não é problema meu. Cada um cuida da sua vida. Eu não devo nada a ninguém. A marca não é um símbolo visível. É uma mentalidade. Ela aparece quando a empatia morre. Quando o outro vira obstáculo. Quando a vida perde valor. A linhagem de Caim terminou no dilúvio. Mas o espírito de Caim continua rondando. Não em cidades antigas, mas em corações modernos. Ele aparece em famílias onde a violência é normalizada. Em ambientes onde pedir perdão é visto como fraqueza. Em culturas onde vencer importa mais do que preservar. A diferença é que hoje, a violência nem sempre usa pedras. Ela usa palavras. Silêncios. Indiferença. Usa exclusão. Humilhação. Desumanização. A marca se manifesta quando alguém escolhe esmagar, em vez de restaurar. Quando escolhe vencer, em vez de compreender. Quando escolhe repetir, em vez de interromper. E aqui está o ponto mais poderoso dessa história. A marca não é hereditária por sangue. Ela é transmitida por decisão. Isso muda tudo. Porque significa que ela pode ser interrompida. Caim teve escolha. Lameque teve escolha. Cada geração teve escolha. E você também tem. A Bíblia não conta essa história para nos assustar apenas. Ela conta para nos responsabilizar. Para mostrar o que acontece quando o erro não é tratado. Quando a culpa vira cultura. Quando a violência vira identidade. Quando o silêncio vira permissão. Mas também para mostrar que sempre existe outro caminho. A linhagem de Sete existiu. Noé existiu. Gente comum que decidiu não seguir o fluxo. Eles não mudaram o mundo inteiro, mas preservaram a possibilidade de futuro. Às vezes, quebrar o ciclo não muda tudo, mas muda o suficiente. Muda a próxima geração. Muda a próxima história. Muda o que será herdado. A marca de Caim ainda existe. Toda vez que alguém escolhe repetir o que recebeu, sem questionar, mas ela começa a desaparecer. Toda vez que alguém diz: "Isso termina comigo." Quando alguém escolhe perdoar em vez de escalar. Quando escolhe dialogar em vez de ferir. Quando escolhe assumir responsabilidade, em vez de fugir. A história de Caim nos ensina algo desconfortável. O mal não começa grande. Ele começa tolerado. E o bem não começa grandioso. Ele começa decidido. Decidido a não repetir. A não normalizar. A não transformar dor em herança. O mundo de hoje não precisa de mais força. Precisa de mais consciência. Não precisa de mais vencedores. Precisa de mais guardadores. Guardadores do irmão. Guardadores da vida. Guardadores do limite. Porque quando ninguém se sente responsável, a história sempre volta ao campo, com uma pedra na mão. E agora, a pergunta final não é bíblica. É pessoal. Se essa história te fez refletir, se ela te confrontou de alguma forma, talvez seja porque ela não fala apenas do passado. Ela fala do que ainda pode ser evitado. A marca só continua se alguém decidir carregá-la. E toda geração tem o poder de ser a última.